Eu amo vocês. Podem se sentar. Aleluia. Pregar depois de uma palavra dessa é no mínimo assustador, né? Jesus, você tem certeza? Ainda tem alguma coisa para ser dita? Meu Pai, foi maravilhoso, né? O que o Senhor já tem falado conosco nessa manhã. Mas, como o próprio pastor Fábio disse, ele é mais que abundante. Ele é exagerado, né? Deus é um Deus mais que abundante. E Ele tem sempre algo a nos dizer. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E surpresa, né? Por estar com a palavra nessa manhã, porque, na verdade, eu vim como congressista. É tão bom o que a Transformação Extrema fez na minha vida nesses 2 últimos anos. Deus falou tão poderosamente comigo. E com meu marido, que veio comigo também no ano passado, eu falei assim, não, Senhor, eu estou precisando de dar uma recarregada nas baterias, então eu vou lá no Transformação Extrema. Desde o primeiro dia, porque às vezes a gente já chega no segundo dia, né, e tal. E o Senhor realmente tem sido mais que abundante, tem falado poderosamente comigo. Mas nessa manhã o Senhor quer dividir algo mais conosco, comigo e com vocês, com cada um de nós. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 3. Aliança é um compromisso. Essa palavra aliança, quando a gente olha para o símbolo aliança, ela é uma circunferência perfeita. Não tem emenda. Quem é casado aí pode olhar, não tem emenda na aliança. E ela é feita de um material nobre, inquebrável. Mas a gente não está vendo muito isso nos nossos dias. Infelizmente, a gente tem visto alianças serem quebradas. Os casamentos se tornaram descartáveis. As pessoas se tornaram descartáveis. Mas o propósito, o significado de aliança para Deus é imutável. O que Deus estabeleceu, está estabelecido. E quando Ele entra em aliança com alguém, essa aliança é para sempre, é para a eternidade. Deus não quebra a aliança dele conosco. Muitas vezes nós é que quebramos a nossa aliança com Deus. Nós queremos que Deus esteja aliançado conosco. Não, Deus, mas a sua palavra me promete. Mas quando é a nossa parte da aliança, aí a gente faz vistas grossas, dá uma engalobada básica e fala assim, Ele me amou. Não barateie a graça. Ela custou o sangue de Jesus. Você quer que Deus tenha compromisso com você? Ele terá, porque o que Ele promete, Ele cumpre. E você pode confiar, Ele é digno de confiança. Agora, Deus pode confiar em você? Você é digno de confiança? Aliança é bilateral. Envolve 2 pessoas ou mais. No caso de alianças de amizade, alianças ministeriais. E como foi bem dito já nesse congresso, aliança não é uma coisa por interesse. É por isso que as alianças dos casamentos hoje têm se quebrado. Porque eu caso com o outro por aquilo que o outro pode me dar. Por aquilo que o outro... Eu vou casar com aquela menina porque ela é bonita. Porque ela tem um cabelo bonito, porque ela tem um corpo bem formado. Porque ela tem boa saúde. Ela vai dar uma boa dona de casa, boa mãe de filhos. Eu vou casar com aquele cara porque ele tem uma estabilidade financeira. Ele pode me dar segurança. No dia do meu casamento, o pastor Márcio virou para mim e para o João e falou assim: João Lúcio, você não está se casando para ser feliz. Você está se casando primeiramente para fazer a Helena feliz. E você, Helena, não está se casando para ser feliz. Você está se casando primeiramente para fazer o João Lúcio feliz. Se os 2 entrarem nessa aliança, ela é eterna. Quando você tira o eu no centro e faz pelo outro,
e ama o outro. E faz tudo para fazer o outro feliz. Dentro de um casamento, gente, se os dois entram com essa mentalidade, não tem como dar errado. E há 22 anos, esse ano a gente faz 22 anos que a gente firmou aquela aliança. E eu continuo com o alvo de tornar o João o homem mais feliz que eu possa tornar. E tenho visto também o esforço dele e a dedicação dele para me tornar feliz. Deus quer nos promover a um novo nível de aliança, onde a gente não apenas olhe para Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que satisfaz aos nossos caprichos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, e às vezes sonhos megalomaníacos. Não é sonho para a glória de Deus, não, é sonho para a nossa glória. E a gente ainda quer que Deus venha e assine embaixo. Aí a gente esfrega, né? Como que a gente esfrega a lâmpada? A gente vem no culto, a gente dá o dízimo. A gente oferta no altar e a gente pensa, estou fazendo tudo certo. Posso fazer 3 pedidos. Mas a aliança não é isso. Aliança não é, como é que vocês falaram no primeiro dia? Que é uma coisa diferente de aliar-se. É diferente de aliança. Quando eu vou me aliar a alguém, é isso? Quando eu vou me aliar a alguém, eu estou buscando os meus interesses. Mas quando eu me alianço com alguém, eu estou buscando servir a essa pessoa e amar essa pessoa, como a gente tem aprendido aqui nesses dias. Não é por aquilo que eu vou ganhar, é por aquilo que eu vou dar. É por aquilo que eu vou conceder. É por aquilo que eu quero promover na vida do outro. Amém? E aí a gente se depara com o livro de Abacuque. E o livro de Abacuque é um livro interessante. Se a gente procurar na Bíblia toda, a gente não vai achar o desprezo de Deus ou a rejeição de Deus sobre aquele que tem um coração honesto, genuíno na presença de Deus. Jó passou por tudo que ele passou, mas Deus não esqueceu Jó. Moisés tinha dificuldade para falar, mas Deus mandou Moisés para casa. Deus contempla um coração, Ele não contempla as nossas possibilidades. E com Abacuque não é diferente. Abacuque tinha umas perguntas difíceis. E eu não sei se Deus respondeu a todas elas, não. Mas eu sei que Abacuque descobriu algo. Que ele podia confiar. Que ele estava aliançado com Deus. Ele podia não entender tudo. Tem uma das perguntas que ele faz no livro que diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Aí no capítulo 1, no verso 2. Logo já começa o livro assim: até quando, Senhor, clamarei eu? A pergunta difícil não vale. E às vezes a gente chega para Deus, chega com as nossas perguntas: Senhor, quando é que eu vou casar? Pergunta difícil não vale. Senhor, por que o Senhor não me dá filhos? Nós temos as nossas questões, não temos? Algumas coisas nós vamos entender. Deus vai ter prazer em nos responder. Outras não. E aí? Você vai continuar aliançado com Ele? Você vai continuar amando o Senhor e acreditando nele? Isso é fé. A certeza das coisas que se não veem. Inclusive, nesse livro de Abacuque, diz aí, ó, o versículo-chave do livro é: mas o justo pela sua fé viverá. Está aí no capítulo 2, no verso 4. Que história é essa? Vida por fé. Vida por fé. Abacuque tinha suas questões. E algumas conclusões dos tópicos chaves desse livro é que Deus disciplina até mesmo os mais amados, se esses passarem a viver afastados dele. Foi exatamente o que o pastor Fábio falou. Deus disciplina. Tem vara, porque a gente não serve para pecar. Então, se você tem uma aliança com Deus, às vezes você pensa que Deus te abandonou. Não, Deus está te corrigindo para você voltar para a rota, para você acertar a rota. Quando o foguete sai daqui da terra e é lançado no espaço, se na plataforma de lançamento ele se distanciar 4 centímetros, isso no espaço vai significar quilômetros e quilômetros, milhares de quilômetros
de desvio do seu alvo. Todos os dias Deus tem que ajustar a nossa rota. Porque uma coisa que pode parecer pequenininha hoje, lá na frente, vai ter nos separado absolutamente do nosso Deus. Outro tópico do livro de Abacuque é que às vezes Deus usa o ímpio para disciplinar o justo. Às vezes você está com aquele patrão que está te maltratando, está sendo injusto com você. Mas peraí, deixa eu te lembrar uma coisa. Você não está à deriva. Você não é um qualquer. Você é filho do Deus Altíssimo. E a palavra lá em Romanos 8 não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, meu irmão, aguenta firme, não desista. Deus vai trabalhar a sua humildade. Deus vai trabalhar a sua paciência. Deus vai trabalhar a sua perseverança. E talvez Deus queira que você seja um instrumento de salvação na vida daquela pessoa que é difícil para você. Deus não desperdiça oportunidades. Casou com um marido difícil? Não reclama dele não, bem, que foi você que escolheu. Não fala mal do seu marido. Ele pode ser um empiastro. Não fala mal dele. Ora por ele, seja uma bênção na vida dele. Promova o seu marido, encoraje o seu marido. E se Deus permitiu um marido difícil na sua vida, será que é à toa? Boa lixa nas nossas vidas são pessoas complicadas. Boa lixa. E se Deus está permitindo, Deus quer fazer alguma coisa em você. Às vezes a gente pensa que o problema está no outro. Não. Ok, Senhor. O que o Senhor tem que mudar em mim? O que o Senhor tem que fazer em mim? E finalmente, a conclusão do livro de Abacuque diz que, mesmo em meio às consequências dos nossos pecados, em meio às nossas adversidades, nós podemos adorar a Deus. Vai comigo para o capítulo 3 de Abacuque, a partir do verso 17. Cadê meu caderninho, gente? Dá-lhe aí, mulher. Ó, chofar. Cadê meu caderninho? Alguém vai achar, mas vamos lá ler o texto. Porquanto, a partir do verso 17 de Abacuque 3 diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Em outra tradução fala, e me fará andar altaneiramente. Altaneiramente é de cabeça erguida. Meu Deus, Abacuque fez perguntas, inquieto, mas no final ele concluiu: porquanto ainda que a figueira não floresça. Você conhece uma música antiga que diz assim: e ainda que a terra não floresça, e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Você se lembra dessa música? Quando eu aprendi essa música, eu era adolescente. Eu não entendia o que te queria dizer. Não me guio por vistas. Eu não sou guiado por aquilo que eu vejo.
Não são as circunstâncias, não são as pessoas, não são as coisas que determinam quem eu sou em Deus. E aquilo que eu tenho através de uma aliança com Deus. Hoje, aqui o autor do livro de Abacuque, ele fala sobre a realidade daquela época. A figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, tudo ligado à arquitetura, à agricultura, tudo ligado à terra, que era o meio de manutenção daquela época. Mas hoje, será que você pode dizer, mas ainda que o meu casamento não floresça, ainda que não haja fruto no meu ventre, ainda que o produto do meu ministério minta, ainda que eu fique desempregado, existem ladrões da alegria se proliferando no meio da igreja hoje. E os ladrões da alegria são principalmente 4. As circunstâncias. As circunstâncias roubam a nossa alegria. O casamento frustrado, o divórcio, os filhos cheios de amor e de atração pelo mundo, as enfermidades físicas e emocionais, as perdas de pessoas queridas para a morte ou quebras de relacionamentos. Essas são circunstâncias que têm roubado a alegria da igreja. Outro ladrão da alegria são as pessoas. Existem ladrões da alegria em forma de pessoas. Irmãos que não se falam, irmãos de sangue que não se toleram. Invejosos, fofoqueiros, difamadores, espalhadores de boatos. Pessoas intolerantes, pessoas que ferem com as palavras. Você conhece alguém assim que tem o poder de te deixar para baixo? Você está bem, aí chega aquela pessoa e apodrece o seu dia. Ela diz, menina, mas você engordou, hein? Fulana, você está cansada? Você está com uma cara tão acabada? Até os homens também, os homens não são muito dados a esses comentários, mas de vez em quando um solta na vida do outro, né? E aí, barrigudo? Fulano, você tá ficando careca. E às vezes você pega no calcanhar de Aquiles daquela pessoa. Às vezes ela tá mal. E você vai lá e acaba de dar umas pisadinhas. Pessoas que sabotam a nossa alegria. Pessoas que nos tratam mal no comércio. Às vezes a gente vai numa repartição pública ou numa loja e aquela pessoa trata a gente com desdém, às vezes de acordo com a roupa que a gente está vestido. E aí a gente se sente humilhado, envergonhado. Agora, as pessoas que têm mais potencial de nos ferir são aquelas que nós mais amamos. Ah, como dói quando uma mãe diz: você vai tentar fazer isso, meu filho? Está além da sua capacidade, você não consegue. Ou então quando a gente fala assim: ai, você conhece o filho do pastor? Ah, eu queria tanto que você fosse como ele. Ele é uma bênção. Você pensa que você está incentivando, não, você está julgando o seu filho no buraco. O marido, quando chega, fala assim: ah, não, macarrão de novo? Querida, cozinhar não é o seu forte, né? Aqui, você não vai entrar numa academia, não? Sabotam a nossa alegria, não sabotam, gente? Deixa eu dar uma dica, meninos. Quando sua mulher te perguntar: tô gorda? Se ela tá, não responde. Você pode falar: querida, você é linda de qualquer jeito, com qualquer peso. Isso funciona comigo, viu? Meu marido, ó, tem uma lábia boa. Querida, não é a balança que determina a sua beleza.
Fica a dica, meninos, fica a dica. Se a mulher está usando uma roupa inadequada, você nunca fala, vai trocar. Não, você fala assim, meu bem, essa roupa não está fazendo justiça à sua beleza. Não está ressaltando o que você tem de melhor. Gente, o João é fera. Por isso é que ele se tornou um instrumento de cura na minha vida. Deus sabia que eu precisava de uma bota ortopédica. Lá em Minas tem um ditado que fala assim, para cada pezinho torto, tem um sapato com defeito. Mas no meu caso, para cada pezinho torto, tem uma bota ortopédica. Deus usou a vida do João e esse jeito doce dele para me curar. Porque na minha infância, eu recebi tantas palavras de desaprovação. Você é branca demais. Vai tomar um sol. Você fala demais. Fala baixo. Leninha, fala baixo. Ri baixo, pelo amor de Deus. Moças educadas não dão gargalhadas. Que cabelo. Ei, Maria Bethânia. Cabelo assim. Nada de volume. Então, adesivos são colocados na nossa alma pela boca do outro. Sonhos de Deus são abortados na nossa vida pela boca do outro. Se você deixa. Por isso que nós precisamos de firmar os nossos pés sobre a aliança, sobre a rocha. Você tem que ouvir o que Deus diz a seu respeito. Você pode não ser bonito para uma, vai ser bonito para o outro. Você pode não ser a pessoa adequada para caminhar com uma, mas vai ser adequada, a perfeita, para caminhar com outra. Porque Deus nos fez diferentes e viva a diferença. Não permita que aquilo que te disseram há anos atrás, ou que te dizem ainda hoje, no seu trabalho, na sua escola. Hoje bullying é crime, mas quantas pessoas foram marcadas definitivamente pelo bullying? Aquele rapaz que entrou na escola em Realengo e matou aquelas crianças. Ele foi nutrindo o ódio que ele sentia por aquela escola, pelas coisas que ele recebeu ali, através da boca dos colegas. Olha como um sabotador da alegria pode nos levar para a tragédia. Quantas pessoas que vivem em depressão hoje por causa daquilo que ouviu. Tome cuidado. Ouça o que Deus diz a seu respeito. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que Deus diz sobre você. E eu acho que eu já ensinei isso aqui, né? As 5 palavrinhas que a gente coloca antes daquilo que as outras pessoas dizem pra gente. Outro sabotador de alegria, as coisas materiais. Ah, meu Deus. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu não tenho, meu mundo caiu. Como a gente determina a nossa alegria por aquilo que nós temos? Gente, eu não tenho carro. Eu não sou nem um pouquinho menos feliz porque eu não tenho. Eu consigo me locomover de um lado para o outro, tranquilamente. E ainda não pago PVA, porque eu não tenho carro. Eu não tenho problema de pneu furado. O marido troca o pneu, né? É uma maravilha. Eu quero ter um carro? Quero. Mas se eu não tiver o carro, eu vou ser infeliz? Não. As coisas não podem determinar a sua alegria. O que você tem em Deus, eu amo essa frase. O que você tem em Deus sempre será maior do que aquilo que você não tem na vida. Sempre. Nossa alegria não pode estar condicionada
Ah, se eu sair do aluguel, eu vou ser feliz. Se eu tiver minha casa maior, eu vou ser feliz. Se eu tiver uma casa na praia, eu vou ser feliz. Quando teve o tsunami, a Oprah Winfrey mandou construir uma série de novas casas para recompensar aquelas pessoas que sobreviveram ao tsunami e perderam tudo. E aí o Rick Martin foi lá entregar as chaves das casas e a produção da Oprah foi cobrir aquele evento maravilhoso, entregando várias casas lindas, melhores e mais bonitas do que as outras que foram destruídas pela catástrofe. E aí a Oprah fez a cobertura e apresentou no programa dela. E aí o Rick Martin abriu a porta para aquela casa, a câmera entra, né? Tipo Extreme Makeover, faz aquela coisa linda, mostra a casa e tal. E perguntou para aquela senhora que estava recebendo a casa, como que ela se sentia. E para surpresa de muitos, acredito, ela sorriu, agradeceu. Ela estava agradecida. Mas ela disse assim, sabe o que eu descobri com essa catástrofe? Que a gente pode viver com bem menos do que a gente imagina. É a pura verdade. Meu irmão mora nos Estados Unidos há 10 anos. Esse ano faz 11. Ele era um representante da indústria farmacêutica no Brasil, bem sucedido. Casa própria. Um apartamento que ele morava muito bom. Um outro apartamento, um segundo imóvel, de onde ele tinha uma renda. Um ótimo salário. Um cara bem sucedido profissionalmente. E Deus falou com ele, sai da sua terra, da sua parentela, vai para onde eu te mostrarei. O último lugar que o Alexandre queria ir nos Estados Unidos. Ele pensou que ele ia para a Europa. Ele já tinha uma promessa desde adolescente que ele ia. Ele pensou, vou para a Austrália, vou para a Europa. Não, Deus abriu a porta nos Estados Unidos. Os 5 primeiros anos que o Alexandre ficou nos Estados Unidos, Deus foi tirando tudo dele. Peraí, Deus, o Senhor me traz para um lugar para eu sofrer? Foi mais ou menos isso. O Alexandre tinha que ser desconstruído para Deus fazer o que ele queria fazer. E aquele cara bem sucedido, carismático, tem o dom da palavra, o dom do conselho. Ele é meu pastor. O Alexandre é meu pastor, meu melhor amigo depois do João. Um irmão assim muito chegado. E eu ver o meu irmão sofrendo foi aflitivo, mas ele não abria a boca. Eu sabia pela minha cunhada. Às vezes ela fala, Leninha, me ajuda a orar, me ajuda a orar. Aquele homem que era bem sucedido e tinha uma equipe debaixo do comando dele, fazia entregas para o Dunkin' Donuts. E às vezes ele chegava, ele tinha trabalhado tanto às vezes, que a minha cunhada tinha que passar pomada nos braços dele e enfaixar, para a dor muscular passar. Ele foi detonado. Emocionalmente, financeiramente. Mas Deus tinha uma promessa. Uma aliança com Alexandre. E ele se apegou a isso. Aí ele veio um período no Brasil, ele estava lá legalmente. Deus abriu as portas, assim, ele já foi com o green card. Ele falou assim, Deus não abriu essa porta à toa. Eu estou aqui com um propósito. Ele estava debaixo de uma liderança difícil. Muito difícil. Mas quando a minha cunhada ia me contar os episódios, ele falava, Daniela, não abra a sua boca. Porque amanhã eu serei o líder. E eu não quero semear esse tipo de semente. O que eu tenho que falar, eu vou falar para a liderança. Não vou falar para mais ninguém. E foi isso que ele fez. Quando ele saiu de New Jersey, ele procurou a liderança. Expôs todos os pontos. E ele tinha uma palavra profética quando ele saiu daqui. Eis que te envio, é o meu chamado. O chamado de Ezequiel. Para um povo de dura serviço. Não te envio para um povo diferente. Te envio para a casa de Israel. Um povo de dura serviço. Um povo obstinado. Mas eu farei a sua fronte mais dura que a fronte deles. Quer ouçam, quer não ouçam, fale. E eles hão de saber que houve profeta entre eles. E o Alexandre ali, exposto para a liderança, tudo que ele achava, saiu debaixo daquela liderança e começou então a pedir, depois de 5 anos, começou a pedir a Deus direção. E Deus abriu as portas para ele em Tulsa, Oklahoma. No cinturão da Bíblia, uma cidade com atmosfera espiritual diferente.
E o Alexandre passava em frente ao Oral Roberts, uma universidade cara, particular, uma universidade cristã. E ele falava: Deus, eu quero estudar aí. Tinha um tostão. Ele vivia no mês com $300. Ele, a esposa e 2 filhos. Ele era o gerente de uma missão. Morava ali na missão, então não pagava estadia. E a missão pagava ele $300 por mês. Não por semana, por mês. Quando eu estive com o Alexandre, eu nunca vi um sorriso tão largo, um contentamento tão grande, um brilho no olho. Mas eu olhava para a casinha simples deles e falava: Deus, o Alexandre perdeu. E Deus falou comigo: não, ele ganhou. Ele me ganhou. Agora ele sabe mais quem ele é do que ele sabia antes. Ele sabe mais sobre mim do que ele sabia antes. Eu tenho uma aliança com seu irmão, não se preocupe com ele. Ele tem uma aliança comigo. O pessoal da Oral Roberts de vez em quando sorteava uma bolsa. E todas as vezes que o Alexandre ia, eles falavam assim: ô Alex, você de novo. Estamos torcendo por você. Mas o Alexandre nunca era sorteado. Aí um dia desses ele viu no quadro da universidade uma empresa que financiava e investia em novos estudantes com poucas condições. E aí ele mandou um e-mail falando que ele era brasileiro, que estava lá morando com a família e que ele tinha um sonho de estudar na Oral Roberts, que ele já tinha feito o college e tal, e estava esperando a oportunidade de entrar na universidade para fazer teologia. Aí aquela empresa respondeu gentilmente, falando que tinha apreciado a carta dele, a situação dele, mas que o perfil da empresa era investir em novos estudantes. Meu irmão já tinha mais de 40, então meu irmão fugia ao padrão. Aí o Alexandre recebeu, amém, sorriu e respondeu, agradecendo e incentivando aquela empresa a continuar fazendo isso. Só, olha, vocês não vão investir em mim, mas não desistam disso, invistam mesmo. Invistam em estudantes que não têm condição e tal. O trabalho de vocês é admirável. E aí 2 dias depois ele recebeu um e-mail da empresa falando assim: nós tínhamos apadrinhado uma pessoa, mas ele desapareceu. Então a bolsa é sua. E eu tive a honra de pisar no ginásio da Oral Roberts para ver o meu irmão se graduando em teologia. E para nossa surpresa, ele foi o orador da turma dele. E ele começou o discurso falando: eu queria ter tantas palavras no inglês como eu tenho em português, para dizer tudo que está no meu coração. E no dia da graduação, com todo mundo junto, ele tinha uma roupa diferente. Ele recebeu uma indumentária diferente, que significava que ele não tinha apenas se graduado, mas ele tinha se graduado com honra. Depois ele fez o mestrado. E hoje ele é mestre em aconselhamento pastoral em Tulsa, Oklahoma. Acabou de comprar sua casa nos Estados Unidos. E eu olho para ele e falo assim: Deus, se ele tivesse desistido nos primeiros 5 anos, se ele tivesse chutado o balde e falado: Deus, eu vou voltar para o Brasil, porque lá eu tenho um emprego bom, eu tenho uma boa casa, eu tenho família, eu não preciso de passar por essa humilhação que eu estou passando aqui. Mas é aquilo que foi dito no primeiro dia: as adversidades fazem você crescer. Basta uma coisa: coloque os seus olhos no Senhor. Não olhe as circunstâncias. Não escute apenas o que as pessoas dizem a seu respeito, que te colocam para baixo. O que você possui ou não possui nem interessa. O seu Deus é o dono do ouro e da prata.
aquilo que você precisa, Ele vai te dar. Porque o Senhor é seu pastor. Nada te faltará. Nada do que você precisa te faltará. E Ele é tão maravilhoso que Ele ainda dá o que a gente não precisa. Mas às vezes Ele não dá o que a gente não precisa. É só para ajustar o nosso coração. É só para ajustar a nossa motivação. E finalmente, um outro sabotador da alegria. A ansiedade. Meu Deus. Estresse, fadiga, falta de paz, falta de confiança. Ansiedade é falta de confiança. Ansiedade é falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou aqui 3 dias. Eu tenho certeza que o João está tomando decisões certas lá em casa. Eu tenho certeza que o João está fazendo o que ele precisa fazer com os nossos filhos. Eu tenho certeza, eu tenho uma aliança com ele, eu confio nele. Eu não preciso ter ciúme do João, eu não preciso ser insegura. Ele vive no meio de meninas lindas, adolescentes. Ele é professor de matemática, de 2º grau. E prepara para pré-vestibular. Então o que tem de menina loura e linda ao lado do meu marido não está no gibi. De vez em quando a gente está andando no shopping. Ei, professor, tudo bem? E eu, tudo bem, está muito bem acompanhado. Confiança. Agora, eu confio no João. Ele pode me frustrar? Pode. Em nome de Jesus, eu oro todo dia para ele, para que Deus sustente ele. Agora, ele é homem, ele é falho, ele pode me frustrar, mas o Senhor não. O Senhor não. O Senhor é fiel. E é fiel até o fim. E aí a gente pensa, Deus nos leva para esse lugar. De uma confiança. Que mesmo quando a gente estiver atravessando a dor mais difícil. Porque, gente, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições fazem parte da caminhada. As perdas fazem parte da caminhada. As adversidades fazem parte da caminhada. O vale está no percurso do cristão. Mas nós temos uma garantia. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está mais à deriva. Você não está mais sozinho. Mesmo quando tudo falha, o emprego, o casamento, tudo, a saúde, tudo falha. Contudo, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Em algumas traduções fala, eu exultarei. Ou seja, não é só uma alegria assim, não é só um sorrisinho amarelo. Diz, Deus, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu rochedo, a minha cidadela, a minha fortaleza, o meu libertador. Eu não temerei. Não é fácil, né, gente? Mas é possível. E a gente tem que começar a caminhar dentro da plenitude de viver aliança com Deus. A gente se lembra de ser aliançado com Deus quando Deus tem que nos dar alguma coisa. Deus só tem uma aliança comigo. Deus só fez uma promessa. A gente quase chega o dedo na cara de Deus. Mas você tem que se lembrar da aliança que Ele tem com você quando todas as circunstâncias ao seu redor estiverem mentindo. Quando o diabo falar assim, não vai dar. Você vai fracassar, você não conseguiu. Ele não atendeu, Ele não curou. O milagre não chegou. É dia de luto na sua vida. E aí, cadê o seu Deus? O meu Deus está no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono. E Ele sabe o que eu posso e o que eu não posso. O que eu tenho e o que eu não tenho. O que vai ser e o que não vai ser.
Aí a gente pensa assim, mas isso Helena, é impossível, não é não? Sabe aquela música? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando o autor dessa canção fez essa música, ele tinha acabado de receber a notícia que sua família tinha sofrido um naufrágio. Sua esposa e suas filhas estavam numa viagem e o navio naufragou e suas filhas morreram, as duas. A esposa sobreviveu. Perder um filho é inominável, imagina 2. De um dia para o outro, a vida desse homem virou de cabeça para baixo. E aí colocaram ele dentro de um outro barco, e ele passando ali sobre o lugar do acidente, passando sobre o túmulo das suas filhas queridas, ele compôs: sou feliz com Jesus, meu Senhor. A gente chora. Graças a Deus, essa válvula de escape maravilhosa. A gente tem que vivenciar o luto? Sim, a gente tem que vivenciar o luto. A gente fica abalado porque perdeu o emprego, porque a porta se fechou, porque o casamento acabou. É claro, nós não temos sangue de barata. As emoções são legítimas, mas elas não podem ser maior do que a sua confiança no seu Deus. Elas não podem comandar. Elas não te ditam ordens. Nós não somos escravos das nossas emoções. Somos escravos do Senhor. Somos cativos a essa aliança maravilhosa, que vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Quando eu era molestada sexualmente na infância, eu não via esperança. Eu não via como é que Deus podia transformar isso numa coisa boa. Mas hoje, quando eu escuto uma mulher de 70 anos falando comigo: Helena, isso aconteceu comigo, e através da sua história, Deus me libertou. Deus me curou. Eu carregava uma dor que eu pensava que eu ia levar para o túmulo. Eu carregava um segredo que eu pensava que eu ia levar para o túmulo. Mas o Senhor abriu as minhas cadeias. Eu quero te dizer, meus queridos, nessa manhã, que a aliança que você tem com Deus seja mais elevada do que as suas emoções, do que as circunstâncias ao seu redor, do que aquilo que as pessoas dizem para você, do quanto que você tem no banco ou dos bens materiais que você tem. E que você lance sobre o Senhor todas as vossas ansiedades. Ansiedades não é uma coisa que Deus tira. Ansiedade é alguma coisa que você lança. Ele falou: lançai. Lançando. Porque Ele tem cuidado de vós. Quando vier a ansiedade, você não vai dar, não vai conseguir, o dinheiro vai faltar, não sei o que, não sei o que. Volta para o seu lugar, carne. Volta para o seu lugar. Debaixo dos meus pés.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ponto final. O Senhor é meu pastor. Não é? O patrão é meu pastor. O ministério é meu pastor. A venda de DVD é meu pastor. O emprego do meu marido é meu pastor. Não. O Senhor é o meu pastor. Os meios que Ele vai escolher para me obedecer, aí é com Ele. Meus filhos não chegam em casa perguntando para mim: mãe, vai ter arroz para o mês que vem? Mãe, tem dinheiro para comprar o livro? Não, eles falam: mãe, preciso disso, mãe, preciso daquilo. E sentam na mesa: Deus, obrigado por esse arroz. É por isso que a Bíblia manda a gente ser como criança. Para de se preocupar, porque o Senhor tem cuidado de vós. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. E nós vamos proclamar uma música que marcou a minha história. Nós estávamos em São Paulo para gravar o CD do Diante do Trono. Quero me apaixonar. Era o 6º CD do Diante do Trono. Deus tinha feito grandes coisas na preparação para aquele CD e DVD. E me levantou como uma intercessora naqueles dias. Foi algo sobrenatural que Deus fez. No dia da gravação, a gente levanta cedo. E fomos arrumar o cabelo, maquiagem, porque é muita gente para maquiar, então já começa cedo. Na noite anterior, eu estava ligando para casa direto. No dia da gravação, era o dia que a Sofia, minha caçula, faria 1 ano de vida. E eu estava longe dela. Ai, como eu queria acordar no primeiro aniversário da Sofia, dando um beijinho nela, falando: bebê da mamãe, bom dia, parabéns, que Deus te abençoe. Mas eu não estava. Aí na noite anterior, eu estou ligando para minha casa, ninguém atende. Eu fiquei preocupada. E o João falou assim: Helena, não se preocupe não. Às vezes o telefone está desconectado. Não se preocupe. E nós fomos dormir. Já está tarde, às vezes a Cida não está ouvindo o telefone, eles já estão dormindo. Fomos dormir. No dia de manhã, acordamos, eu tinha salão já 9 horas da manhã, dentro do próprio hotel, e ligando, e ninguém atende. João, vai tentando aí, que agora eu estou preocupada. Por que ninguém atende lá em casa? Nós temos 4 filhos. A Sofia era a caçula, ninguém atende. Aquilo começou a me deixar aflita. E eu fui arrumar o cabelo. Quando eu estou arrumando o cabelo, o João chegou. Pela cara do João, que eu vi pelo espelho, que aconteceu alguma coisa. E o João falou assim: meu bem, pôs a mão no meu bem. Ó, tá tudo bem. Mas a Sofia tá com um quadro de desidratação. A gente não conseguiu falar em casa ontem, porque a Cida mandou os outros 3 para casa da sua mãe e foi para o hospital com a Sofia. E ela está em observação. Começou com vômito e diarreia e ninguém sabe de onde veio. Então ela está tendo que ser observada e... Gente, eu desmoronei. Peraí. É o aniversário dela de 1 aninho. Já não basta eu querer estar lá e não estar. E aí ela ainda adoece. Eu deixei ela há poucas horas, ela estava ótima. Como que ela está com quadro de desidratação? Como que teve que ir para o hospital? Como que está em observação? Eu comecei a chorar. Parece injusto, né? Parece: Deus, eu orei tanto por essa gravação. Eu estou há tanto tempo de jejum e orando e clamando. E é isso que acontece. É isso que ocorre no nosso pensamento imediatamente. Às vezes não sai pela boca, mas é isso que vem na nossa mente. Como se Deus devesse alguma coisa pra gente. E aí o Senhor sussurrou no meu ouvido assim: você vai escolher viver o que você está cantando, ou você vai ficar se lamentando. E aí eu comecei a lembrar: como que eu estou cantando? O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça. O Senhor,
faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar, Ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões, mais puro, mais puro, mais puro, mais puro, mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais perto de ti, 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 mais perto de ti. O Senhor quer te levar para um lugar acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, das tentações, acima das suas dores, assentado com Cristo, acima de todo principado e potestade. Feche os seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, porque naquele dia daquela gravação eu descobri que havia um novo lugar onde o Senhor podia me levar, acima das minhas emoções, um lugar de confiança, de entrega, de paz. E eu te peço que, como o Senhor se revelou a mim naquele dia daquela gravação, Senhor, como um Deus que cuida e um Deus que me sustenta no dia difícil, que o Senhor também se apresente assim para cada um dos meus irmãos aqui neste lugar. Que essa palavra, Senhor, seja selada, nos leva a um lugar, Deus, que a gente possa viver acima de nós mesmos, não dominados, não vencidos, não escravos das circunstâncias, não escravos das palavras que nos dizem e que nos ferem. Não mais, Senhor, escravos daquilo que temos, não mais escravos da ansiedade, do estresse, da depressão, mas cativos ao Senhor, ligados ao Senhor, protegidos no Senhor, elevados no Senhor, através dessa aliança, através de Jesus Cristo. Que cada uma dessas pessoas aqui, Senhor, nesse final de manhã, nesse início de tarde, que cada uma receba paz, confiança, no meio da adversidade, no meio da dor. Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, se manifeste em cada um de nós aqui.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Pode se sentar? Pode vir, Lígia. Que você receba esse novo estilo de vida. Cristianismo não é só frequentar a igreja. A religião, ela é legal por um tempo, mas a religião não te sustenta no dia mau. A religião não te encoraja no dia da adversidade. A religião não te faz polido, flecha polida. Não. O relacionamento com Deus, uma aliança com Deus é que faz isso. Que você reveja que tipo de relacionamento que você tem com Deus. Você é frequentador da igreja, dizimista, praticante de boas obras? Ou isso é apenas uma consequência de uma aliança que você tem com Deus? Aliança, sim. É essa que te levanta, é essa que te sustenta, é essa que te dá alegria e paz nos dias mais cinzentos e nebulosos da nossa vida. Que o Senhor te abençoe. E se vocês querem me levar para casa, vocês podem levar através dos DVDs, do livro, da Janela ao Monte. Eu vou estar com vocês. Eu espero que seja boa semente, que floresça e frutifique na vida de vocês ou na vida de alguém que vocês forem presentear. Eu sempre oro por esses materiais. Deus, faz com essa sementinha aqui, ó, o infinitamente mais que só o Senhor pode fazer. Deus abençoe vocês.